Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Eric Louco. Aqui eu vou te mostrar os caminhos para você passar na prova do CIEL. Eu sou o Eric Louco, professor de espanhol, e o tema de hoje é conhecendo o manual do aplicador, do avaliador da prova do CIEL. Você hoje vai ser o candidato e você hoje vai ser o seu avaliador, gente. Nós vamos aqui entender, aplicar todas as coisas que diz o manual da prova do CIEL. Nós vamos pegar o manual e vamos ver, gente, o que você vai ter que fazer na sua prova. Por mais que você não saiba nada de espanhol ou por mais que você tenha um nível super avançado, você vai saber exatamente o que você vai fazer na sua prova. Então, não perca o vídeo de hoje e bora lá! E aí, meu povo que vai passar no CIEL? Olha, a aula de hoje está imperdível. Bom, e aí por isso você já vai deixar o seu like agora, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. Hoje, os créditos vão para uma pessoa que eu não sei o nome dela, mas a frase dela é o seguinte: se tudo der mal, consulte o manual. Se tudo estiver bem, consulte também. Então nós vamos conhecer, estudar e aplicar o manual dos preparadores do CIEL. É isso aí, pessoal. Então, bora lá. A tarefa de interação é aquela tarefa que você vai ler um texto e aí você vai responder esse texto. Vai responder uma carta, vai responder um e-mail, vai responder uma mensagem, vai responder um fórum ou um blog. Então, não vai passar desse gênero aí, galera. É um gênero que você vai ter que dar uma resposta. A tarefa número 1, você vai fazer isso. Esse é o gênero, você vai ler um pequeno texto e vai dar uma resposta. Essa é a tarefa de interação. Beleza, mas a gente viu que havia expressão e interação. A gente está vendo uma de interação. E a tarefa 2, gente, ela é de expressão ou de interação. Por quê? Porque você vai ter duas opções. Você vai ter uma opção de expressão e você vai ter uma opção de interação. Vamos aqui ver, olha. Segundo a opção que você escolha, o candidato deve elaborar um texto sobre um determinado tema a partir de uma informação que lhe proporciona. Ou seja, aqui você vai ter a opção de escolher uma tarefa de interação, que aqui é uma carta a um periódico, a um jornal, ou a tarefa de expressão, que é um artigo de opinião, beleza? Então vamos aqui analisar as duas tarefas, tá? A tarefa número 1 e a tarefa número 2, ambas têm uma duração de quê? De 50 minutos, pessoal. E aqui você pode ir e voltar na página, tá? Não é porque você passou a página que você não vai poder voltar. Então você pode estar entre uma e outra tarefa. Então, qual é a atividade que você vai fazer? Uma atividade de interação escrita. Isso eu estou falando o quê? Da tarefa número 1, tá? O nível dessa tarefa, ela vai até o nível B1, tá? Então, aqui é o seguinte: se você fez uma tarefa brilhante a 1, você no máximo vai ganhar uns pontinhos, tá? Porque o nível dela vai até o B1. Aqui, gente, as palavras é de 100 a 150 palavras, mas aqui o mais importante é vocês cumprir os critérios que vão pedir, tá? Então, aqui as palavras, se você fez o que pediu, o que a prova pediu, o número de palavras nem importa tanto assim, tá? Mas, assim, é bom você cumprir entre esses 100 e 150 palavras, tá bom? A tarefa número 2, como a gente já viu, ela pode ser de expressão ou de interação. Esses níveis vão dos níveis B2 até o C1, tá? Quando a gente for estudar a tabela de pontos, a gente vai entender a variação dela, tá? E como é uma tarefa que vai até o nível avançado, ela é de 200 a 250 palavras. E aqui, como a gente viu, na tarefa número 1, não vai ter opção. E a tarefa número 2 vai ter duas opções. Uma opção de interação, né, que a gente viu, que é uma carta, ou a opção de expressão, que é um artigo de opinião, tá? Aí ele fala que a duração da prova, a duração máxima de 50 minutos, tá? Que você tem para fazer as duas tarefas, tá? Não é só uma, tá bom? E aqui, gente, seguinte, cada tarefa
você, como eu falei, né? Você pode voltar entre uma e outra. Você pode voltar entre uma ou não necessariamente você passou a página, aí você não pode voltar. Você pode voltar sim, tá? É o que ele fala aqui. Ao abandonar uma das tarefas, o sistema guardará o texto, tá? Então não se preocupe que seu texto não vai perder, tá bom? E aqui ele fala também, então aqui ele fala que enquanto você estiver fazendo a prova, o tempo vai estar lá passando, tá? Então você vai começar aqui a ver o tempo dos 49 minutos. Então, bom, nessa primeira parte do manual, o que foi que ele falou? Que você vai fazer uma tarefa de expressão, uma tarefa de interação, ele falou o tempo da tarefa, ele falou a quantidade de palavras, o nível de cada tarefa, ele disse que na tarefa número 1 não vai ter opção, só vai ter uma opção, e que na tarefa número 2 você vai ter duas opções, tá? Vamos agora para a seguinte página do manual, tá? Aqui, gente, nessa segunda página, o que ele está dizendo? O nível de domínio do espanhol. Que na tarefa 1, você pode sair, como eu falei, até no máximo com o nível B1. O que vai definir o nível B2 e o nível C1 é a tarefa número 2. Então, ele fala que se você sair com maestria na tarefa 1, você vai sair com B1. Se você sair parcial com o A2 e você sai minimamente com o A1, tá? E que a tarefa 2, você vai sair no mínimo com um B2. Ou seja, quem vai definir o B2 ou o C1 é a tarefa número 2. Ao que ele fala assim, dessa forma, a prova vai distinguir na sua primeira tarefa os candidatos que vão do A1 até o B1, tá? Então, a tarefa 1 vai definir isso. E a segunda permite, né, dividir aqueles candidatos que vão passar do B1. No caso, o B2 ou o C1, beleza? Então, resumindo, gente, ó, faça uma ótima tarefa número 1, que é a mais fácil, conquiste o B1. E aí, na 2, você vai ter o B2 ou o C1. Olha aí, que massa. Em relação às variedades linguísticas do espanhol, gente, o Ciel é muito democrático, ele aceita qualquer variante do espanhol. Independente se o material de estímulo, os textos motivadores que você vai ler na tarefa 1 e na tarefa 2, você identificar como de algum país, por exemplo, da Espanha, tá bom? Então, o Ciel ele é bem democrático, tá? Então, não é porque aquele texto, aquela carta que você leu na tarefa 1 que você vai responder, estava com estrutura da Espanha, com vocabulário da Espanha, que você vai ter que responder com da Espanha, ou seja, da Argentina, ou qualquer outro país, tá bom? Então, não se preocupe, o Ciel é só a Espanha. Não, o Ciel é bem democrático, ele aceita qualquer variante do espanhol. Na prova, você pode ver sempre variações de 3 ou 4 sotaques, tá? Principalmente na prova auditiva, que você consegue identificar mais facilmente, tá bom? E aí vamos lá que ele fala das instruções. Ele fala que as instruções, gente, elas são acessíveis para qualquer candidato que tenha o nível do espanhol, tá? Todas as informações, como a gente está vendo aqui, todas as instruções, elas vão estar em espanhol. E aí você, né, com o seu nível, você vai conseguir entender sim. Até porque você vai fazer tanto simulado que a prova do Ciel, ela é um padrão. Então, se você está acostumado a fazer, ela vai se repetir esse padrão, tá bom? Então, ela fala em relação ao nível de língua, tá bom? A extensão dos textos. Aí ele fala que, a gente já viu que na tarefa são de 150, de 100 a 150 palavras, mas o que? O mais importante aqui é você cumprir os pontos da tarefa, tá? Faça aí nessa faixa de 100 a 150, mas se foque mais em cumprir os pontos da tarefa, tá? Que isso é o mais importante. A mesma coisa na tarefa número 2, que são de 250 a 300 palavras, mas o mais importante aqui, como eu falei sempre, é sempre cumprir os pontos da tarefa e que sempre serão os mesmos. A gente vai ver na tarefa 2 que sempre serão os mesmos pontos. A gente está vendo na tarefa 1 que sempre são os mesmos pontos e você vai ter que estar muito atento para isso, para você não vacilar, tá bom? Mas, como eu falei, façam dentro dessa faixa, né? De 250 a 300, mas o mais importante que eu falei. Professor, eu não sei como colocar la N em espanhol, meu teclado não tem isso. Lá na prova vai aparecer o teclado para você colocar os caracteres especiais da língua espanhola. É isso, pessoal. Terminamos a segunda página, vamos agora para a terceira página. Agora, nós vamos conhecer os mínimos detalhes da tarefa número 1, depois os mínimos detalhes da tarefa número 2, para você saber exatamente o que você vai escrever na sua prova, tá bom? Então, bora lá para a tarefa número 1.
Esse quadro aqui, gente, ele vai definir só tudo que você vai ter que fazer. Então, vamos lá. O seguinte quadro de especificações resume as principais características da tarefa número 1. Então, nós vimos que a tarefa número 1 é uma tarefa... A tarefa número 1 é uma tarefa de descrever e de narrar. Então, a sua missão na tarefa número 1 é descrever e narrar. Ela vai desde o nível A1 até o nível B1, tá bom? Então, ela não passa disso. Se você conseguir além disso, você vai ganhar uns pontozinhos extras, tá bom? O que vai definir o nível B2 e o nível C1 é a tarefa número 2. Agora, se você não está tão seguro da tarefa número 2, a tarefa número 1 vai lhe ajudar muito. Mas lembrando assim, por mais que você não esteja tão seguro na tarefa número 2 e você está muito seguro na tarefa número 1, a tarefa número 1, por mais que ela seja perfeita e brilhante, ela não vai levar você para o B2, tá? Ela vai ficar no B1. Então, assim, isso não vai acontecer, você vai estar seguro na tarefa número 2, porque só com ela você vai conseguir o seu nível B2. Agora, se você quer só o B1, né? Mas, gente, ó, vamos pensar no C1, né? Bora pensar no máximo, que é a melhor coisa que a gente faz, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto. A focalização, gente, na verdade, é o que você está sendo avaliado. Essa é a principal coisa. Então, se a gente viu que a tarefa número 1 é a tarefa de descrição e narração, o que você deve fazer? O que você vai estar sendo avaliado? Você vai ter que informar, descrever e narrar. Então, no seu texto, você vai ser o participante e você vai ser o seu corretor. Então, você vai pensar, Valon, se meu texto está informando, o meu texto está descrevendo e o meu texto está narrando, ótimo, já deu um 10 para mim. Esse texto é um texto simples, não é nada complexo e ele é coeso, tá? E ele é coeso. Qual é o formato dessa tarefa? Como eu falei, a tarefa número 1, ela é uma tarefa de interação. Se ela é uma tarefa de interação, você vai estar respondendo. Respondendo o quê? Uma carta, uma mensagem, respondendo um fórum, respondendo um blog, tá? E aí, de novo, quantas palavras? De 100 a 150 palavras. Você vai estar nessa faixa aí. Mas lembrando aqui que o mais importante é você cumprir todos os pontos da tarefa, que a gente vai ver esses pontos aqui, tá? Os 5 principais pontos. E aí, os textos motivadores? Qual o material que você vai ter nessa tarefa? Você vai ler um texto, né, esse texto de interação de 30 a 50 palavras, né, que é a carta que você vai ler, que é a mensagem que você vai ler, tá? E o tema deles é um tema ou pessoal ou público, tá certo? Beleza. E aqui ele vai resumir o que a gente acabou de ler nessa tabela. Que a tarefa número 1 ela está pensada para pessoas do nível A1 até o nível B1, como a gente explicou, né? Já que a gente viu no 3.3, ela não exige empregar o nível superior ao B1. Foi o que eu falei para vocês. O que vai definir o B2 não é a tarefa 1, é a tarefa 2. E aí, uma resposta desse nível receberá praticamente a totalidade dos pontos possíveis, tá? Aí, um uso de língua que demonstre o nível superior ao B1 na tarefa 1 unicamente será premiado com um pequeno suplemento de pontos que valore o alto nível de domínio linguístico do candidato, mas em nenhum caso permitirá alcançar o nível B2. O que vai permitir alcançar o nível B2 é a tarefa número 2. Beleza? A gente já sabe disso aqui. Continuando. Aí ele fala que o candidato vai ler uma carta, um e-mail, responder um fórum de 30 a 50 palavras. A gente já acabou de ver isso daqui, né? E aí, bom, isso aqui a gente já falou, né? É um resumo dessa tabela aqui anterior, tá? Vamos lá. Instruções e material de entrada. As instruções da tarefa número 1 constam de 5 pontos. 5 pontos. Gente, guarda isso daí. Esses 5 pontos são fundamentais para a sua aprovação. Sabe por quê? Olha lá. A tarefa número 1 consta de 5 pontos, que para conquistar, né, para você lograr essa homogeneidade entre essas distintas formas do exame e garantir a confiabilidade da prova, se elaboram sempre de acordo com as mesmas pautas.
Ou seja, gente, vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. Esses 5 pontos, aguarda aí, esses 5 pontos que você vai responder na sua prova, para garantir uma homogeneidade na correção, eles sempre vão ser os mesmos. E aí, excetuando o último, que é a despedida. Vocês acreditam que isso aqui, gente, só essa despedida aqui vai contar muito ponto para você? E aí tem uma gradação do nível de dificuldade que se pede ao candidato em cada ponto, indo desde um ponto menor a um maior. Tá? A gente vai ver esses 5 pontos aqui e como você faz para conquistar esses 5 pontos, galera. Vamos lá, continuando. Seguinte página. Ó, o primeiro ponto sempre consiste em saludar. Então você, quando estiver lá fazendo a sua prova do Ciel, o seu primeiro ponto é saludar. Se você saludou, gente, você já garante pelo menos um ponto na primeira banda, tá? Que a banda, você que conhece o Enem, é tipo as competências do Enem, tá? Que tem aquelas 5 competências, tem níveis para essas competências, que é a mesma coisa. Então aqui no primeiro ponto, você já sabe que o primeiro ponto é saludar. E você vai ter que estudar os saludos em espanhol para fazer um bom saludo, tá? E aí, em ocasiões da resposta a alguma pergunta do interlocutor, mas é bem mais comum você saludar, tá bom? Saludar, você cumprimentar, olá, como estás, né? Os saludos que a gente vai estudar aqui em espanhol. O segundo ponto, gente, agora nós vamos conhecer os mínimos detalhes da tarefa número 1, depois os mínimos detalhes da tarefa número 2, para você saber exatamente o que você vai escrever na sua prova, tá bom? Então, bora lá para a tarefa número 1. Esse quadro aqui, gente, ele vai definir só tudo que você vai ter que fazer. Então, vamos lá. O seguinte quadro de especificações resume as principais características da tarefa número 1. Então, nós vimos que a tarefa número 1 é uma tarefa... A tarefa número 1 é uma tarefa de descrever e de narrar. Então, a sua missão na tarefa número 1 é descrever e narrar. Ela vai desde o nível A1 até o nível B1. Tá bom? Então, ela não passa disso. Se você conseguir além disso, você vai ganhar uns pontozinhos extras, tá bom? O que vai definir o nível B2 e o nível C1 é a tarefa número 2. Agora, se você não está tão seguro da tarefa número 2, a tarefa número 1 vai lhe ajudar muito. Mas lembrando assim, por mais que você não esteja tão seguro na tarefa número 2 e você está muito seguro na tarefa número 1, a tarefa número 1, por mais que ela seja perfeita e brilhante, ela não vai levar você para o B2, tá? Ela vai ficar no B1. Então, assim, isso não vai acontecer, você vai estar seguro na tarefa número 2, porque só com ela você vai conseguir o seu nível B2. Agora, se você quer só o B1, né? Mas, gente, ó, vamos pensar no C1, né? Bora pensar no máximo, que é a melhor coisa que a gente faz, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto. A focalização, gente, na verdade, é o que você está sendo avaliado. Essa é a principal coisa. Então, se a gente viu que a tarefa número 1, a tarefa de descrição e narração, o que você deve fazer? O que você vai estar sendo avaliado? Você vai ter que informar, descrever e narrar. Então, no seu texto, você vai ser o participante e você vai ser o seu corretor. Então, você vai pensar, Valon, se meu texto está informando, o meu texto está descrevendo e o meu texto está narrando, ótimo, já deu um 10 para mim. Esse texto é um texto simples, não é nada complexo e ele é coeso, tá? E ele é coeso. Qual é o formato dessa tarefa? Como eu falei, a tarefa número 1 ela é uma tarefa de interação. Se ela é uma tarefa de interação, você vai estar respondendo. Respondendo o quê? Uma carta, uma mensagem, respondendo um fórum, respondendo um blog, tá? E aí, de novo, quantas palavras? De 100 a 150 palavras. Você vai estar nessa faixa aí. Mas lembrando aqui que o mais importante é você cumprir todos os pontos da tarefa, que a gente vai ver esses pontos aqui, tá? Os 5 principais pontos. E aí, os textos motivadores? Qual o material que você vai ter nessa tarefa? Você vai ler um texto, né, esse texto de interação de 30 a 50 palavras, né, que é a carta que você vai ler, que é a mensagem que você vai ler, tá? E o tema deles é um tema ou pessoal ou público, tá certo? Beleza. E aqui ele vai resumir
o que a gente acabou de ler nessa tabela. Que a tarefa número 1 ela está pensada para pessoas do nível A1 até o nível B1, como a gente explicou, né? Já que a gente viu no 3.3, ela não exige empregar o nível superior ao B1. Foi o que eu falei para vocês. O que vai definir o B2 não é a tarefa 1, é a tarefa 2. E aí, uma resposta desse nível receberá praticamente a totalidade dos pontos possíveis, tá? Aí, um uso de língua que demonstre o nível superior ao B1 na tarefa 1 unicamente será premiado com um pequeno suplemento de pontos que valore o alto nível de domínio linguístico do candidato, mas em nenhum caso permitirá alcançar o nível B2. O que vai permitir alcançar o nível B2 é a tarefa número 2. Beleza? A gente já sabe disso aqui. Continuando. Aí ele fala que o candidato vai ler uma carta, um e-mail, responder um fórum de 30, 50 palavras. A gente já acabou de ver isso daqui, né? E aí, bom, isso aqui a gente já falou, né? É um resumo dessa tabela aqui anterior, tá? Vamos lá. Instruções e material de entrada. As instruções da tarefa número 1 constam de 5 pontos. 5 pontos. Gente, guarda isso daí. Esses 5 pontos são fundamentais para a sua aprovação. Sabe por quê? Olha lá. A tarefa número 1 consta de 5 pontos, que para conquistar, né, para você lograr essa homogeneidade entre essas distintas formas do exame e garantir a confiabilidade da prova, se elaboram sempre de acordo com as mesmas pautas. Ou seja, gente, vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. Esses 5 pontos, aguarda aí, esses 5 pontos que você vai responder na sua prova, para garantir uma homogeneidade na correção, eles sempre vão ser os mesmos. E aí, excetuando o último, que é a despedida. Vocês acreditam que isso aqui, gente, só essa despedida aqui vai contar muito ponto para você. E aí tem uma gradação do nível de dificuldade que se pede ao candidato em cada ponto, indo desde um ponto menor a um maior. Tá? A gente vai ver esses 5 pontos aqui e como você faz para conquistar esses 5 pontos, galera. Vamos lá, continuando. Seguinte página. Ó, o primeiro ponto sempre consiste em saludar. Então você, quando estiver lá fazendo a sua prova do CIEL, o seu primeiro ponto é saludar. Se você saludou, gente, você já garante pelo menos um ponto na primeira banda, tá? Que a banda, você que conhece o Enem, é tipo as competências do Enem, tá? Que tem aquelas 5 competências, tem níveis para essas competências, que é a mesma coisa. Então aqui no primeiro ponto, você já sabe que o primeiro ponto é saludar. E você vai ter que estudar os saludos em espanhol para fazer um bom saludo, tá? E aí, em ocasiões da resposta a alguma pergunta do interlocutor, mas é bem mais comum você saludar, tá bom? Saludar, você cumprimentar, olá, como estás, né? Os saludos que a gente vai estudar aqui em espanhol. O segundo ponto, gente, foi aquele que a gente viu lá no começo. Vamos voltar lá pro começo, pra gente ver aqui, para relembrar. Bora lá, ó. Informar, descrever e narrar. Agora, vamos voltar lá. O que o segundo ponto pede para você fazer? Requer proporcionar informação. E essa informação, gente, é bem simples. É uma informação nível A1. É o nível mais básico da língua espanhola. É o nível inicial. O terceiro ponto é o quê? É você descrever. Aí você pode descrever o quê? Um lugar, um acontecimento. Isso vai depender da proposta. Sempre a proposta ela vai vir com o comprimento da tarefa. E nesse comprimento da tarefa vai ter lá saludar, descrever o lugar. E aqui, se você não descrever o lugar, você vai perder muito ponto nisso, pessoal. Ponto que estão ganho. Tá aqui o ponto que é para você ganhar. Então, se ele pedir para você descrever o local que você estiver morando, você vai ter que descrever. Se você descrever um acontecimento, você vai ter que descrever. E normalmente ele vai dizer assim: fale como é o lugar que você está morando, se você está gostando ou se você não está gostando, que é o que? Expressar gustos. Você vai ter que dizer se você está gostando ou não está gostando daquele ponto, tá? Daquele local que você está morando. O quarto ponto, pessoal,
Aqui já está no nível mais avançado da tarefa, que é o nível B2, que requer os usos do futuro e do passado. Então você já sabe que vai ter que estudar o passado, vai ter que estudar o futuro para responder esse ponto. E é o que é? Ó, geralmente a narração de uma experiência. Ele vai perguntar, como eu falei, se você está gostando daquele local. Como foram as suas experiências ao passado? Como é que você acha que vai ser no futuro? Olha o futuro, tá certo? E o quinto ponto, o que é? A despedida. Então, você como candidato do Ciel, e esse candidato, você também vai ser o avaliador, quando você terminar a sua redação, você vai ver. Vamos fazer lá um checklist. Eu saludei, eu proporcionei informação sobre esse lugar, eu falei como é esse lugar, eu disse o que eu tô achando desse lugar, eu falei das minhas experiências nesse lugar e eu me despedi. Se você cumprir esses 5 pontos, você pode sair da sua prova tranquilo, que você passou, que você aqui já tem, ó, o seu nível B1 garantido e você vai garantir o B2 ou o C1 na tarefa número 2. Vamos ver aqui, ó, o exemplo. Olha o exemplo aqui que ele dá. Vamos ver aqui, né? Você recebeu uma mensagem de uma amiga e você vai responder. Na mensagem da sua amiga, você deve, olha só, saludar. Aqui você já conquistou pelo menos um pontinho lá na competência do cumprimento da tarefa. Você vai ter que dizer como é a sua casa em Granada. O que você vai fazer? Você vai informar como é a sua casa e você vai ter que descrever. Você vai ter que descrever o quê? Os meios de transporte que tem na cidade, como é o lugar, onde está esse lugar. Você vai estar descrevendo e proporcionando informação. Olha os gostos aqui, ó. Você vai dizer quais são as coisas que você gosta e quais são as coisas que você não gosta. Você vai falar como é sua experiência ao longo de todos esses anos e você vai despedir. Então aqui, gente, você vai só, ó, seguindo esses pontos aqui, dando um checklist neles, e você, cada checklist que você der aí, você coloca aí o ponto da sua tarefa, porque você também agora está acumulando 2 funções, a função de fazer a prova e a função de ser o seu avaliador, tá? Então olha só, o que você vai fazer. Gente, não fuja disso daqui, cumpra tudo que está aqui e não fale muita coisa do que não está aqui, tá? Se centre no seu ponto principal, que é responder isso aqui. E isso aqui, gente, ó, vai ser a mesma coisa na sua prova no dia lá que você for fazer, tá? Então, como eu falei, vai ter uma homogeneidade, esses pontos vão se repetir. Obviamente o tema vai ser outro, mas os pontos vão ser os mesmos. Presta atenção, os pontos vão ser os mesmos. E aí vamos lá, né? O material de entrada é aquele texto que a gente viu de 30 ou 50 palavras que você está recebendo uma carta e você vai responder essa pessoa, tá? Por isso que é uma tarefa de interação. Você vai estar respondendo uma carta que você recebeu, beleza? Aí você vai ler esse texto e vai responder de acordo com ele. E ó, o que se espera? O que se espera da resposta do candidato, né? Então, você, estudante aí que está estudando para o Ciel, e você também vai ser seu avaliador, tá? Então, como é que você vai corrigir o seu texto? Vamos lá. O texto que deve escrever o candidato será uma carta ou uma mensagem, né, do e-mail, de fora do blog. No seu texto, o candidato deverá, além de saludar e despedir, né, cumprimentar e se despedir, informar algo. Informar algo. Informar o quê? Informar o quê? Olha só, informar o quê? Vamos subir lá. Informar o quê? Como é a sua casa, como é Granada, quais são os meios de transporte, como é a zona. Isso é informar, tá? Você vai informar tudo isso na sua redação. Você vai descrever uma pessoa, um lugar, um objeto, uma situação e narrar a sua história. Olha só, gente, ó, a proposta, ela é bem clara. E se você responder o que a proposta está pedindo, a sua nota, ó, dispara. Aí vamos lá. O número de palavras recomendadas para dar uma resposta adequada a todos os pontos das instruções é entre 100 e 150 palavras. Se bem, na hora de corrigir, não se tem em conta a quantidade de palavras empregadas, senão o correto comprimento da tarefa e o nível de língua empregado para a sua realização. Veja que o mais importante aqui, gente, é você cumprir esses pontos.
Você cumpriu esses pontos aqui, eles não estão nem aí para a quantidade de palavras, mas vai fazer entre 150, 100 e 150, tá? Mas o mais importante é você cumprir esses pontos aqui. E você vai treinar esses pontos até você ficar fera nele, até você fechar a prova e sair daqui com o seu nível B1. B1 porque nós estamos falando da tarefa número 1. Beleza, pessoal? Beleza? Bora lá, meu povo, que vai tirar o nível C1 na prova de interação e expressão escrita do Ciel. Vamos agora analisar detalhadamente o quadro de especificações da tarefa número 2. Lembrando que na prova de redação são apenas o quê? 2 redaçõezinhas, e essas 2 redações vão dizer o seu nível de espanhol. Então vamos lá. O seguinte quadro de especificações resume as principais características da tarefa número 2. Vamos lá. A tarefa número 2, gente, você vai argumentar. É uma argumentação. Igual que você estudava lá na escola, o artigo de opinião, é isso aí que você vai fazer aqui. Uma carta ao diretor de um jornal, é isso que você vai fazer aqui. Como essas duas coisas são mais complexas, por isso que o nível aqui é um pouquinho mais alto, o nível B2 ou nível C1. Agora atenção, você candidato e você que vai corrigir a sua redação, o que você vai avaliar na sua redação? Vamos lá. Expor de maneira clara, objetiva e detalhada e bem estruturadas ideias, argumentos, opiniões e valorações. Essas valorações, gente, entendam como exemplos, entendam como justificativa daquilo que você está dizendo, certo? Respeitando as convenções e as características do gênero. Gente, isso aqui é importantíssimo, por quê? Como aqui... Aqui é importante por quê? As características do gênero. Por quê? São 2 gêneros aqui. A gente viu que é um artigo de opinião e que é uma carta. Vamos supor que você se confundiu. Você estava fazendo... eu quero fazer o artigo de opinião, só que você escolheu a carta. E lá no artigo de opinião você vai e coloca a estrutura da carta. Você não obedeceu a característica do gênero, tá? Então tenha muito cuidado. Eu já vi textos excelentes, mas que pecou porque era para fazer um artigo de opinião e o cara fez uma carta. Ou seja, ele não respeitou as características do gênero. Então tenha muito cuidado com isso, tá? E aí, em relação ao formato, a gente acabou de falar, né? Um artigo de opinião ou uma carta à redação de um jornal, tá certo? O candidato vai eleger nas 2 opções e ele vai fazer um texto de 250 a 300 palavras. Recomendado por quê? Porque como a gente viu lá na tarefa 1, o mais importante é você cumprir os pontos da tarefa, tá? Você realizar a tarefa do jeito que a tarefa está sendo pedida. A gente vai ver que na 2, quais são os pontos da tarefa 2, tanto para o artigo de opinião como para a carta. Esse material de leitura aqui, gente, são os textos de estímulos. Lá na 1 era de 30 a 50 palavras, aqui é de 50 a 70 palavras. As características desse texto, pode ser um texto âmbito público, educativo ou profissional, né? Já o outro não, o outro era público ou pessoal. Esse aqui não, pode ser um profissional, pode ser um educativo, né? Que são o material de entrada para a sua redação. Vamos aqui ler um pouco mais, tá? Nas 2 opções dessas tarefas, se pede ao candidato que opine, valore e argumente, tá? De novo, você vai ter que fazer essas 3 coisas. Você como candidato e você como avaliador da sua prova, faça lá o seu checklist. Sua postura respeita aos temas dos âmbitos público, educativo ou profissional. E o nível que se emprega estará da resposta ser superior ao B1. Ou seja, o nível que você, né, vai dar essa resposta tem que ser superior ao B2, tá bom? Aqui ele diz que possivelmente o candidato B1 poderá responder de maneira limitada a algum aspecto da tarefa, mas uma resposta parcial não servirá para alcançar o nível B2. Então a sua resposta aqui, gente, tem que ser completa.
Porque se você quer o B2 ou o C1, você não pode responder de maneira parcial aos pontos do comprimento da tarefa. Você tem que responder de maneira cheia, completa, que os olhos do corretor chega a se emocione, sabe? Oh, meu Deus do céu, essa redação tá tão boa. É tudo isso que eu queria contar na minha redação. Então, faça isso como corretor, faça isso como aluno, tá bom? Então, vamos lá. Na tarefa 2, o candidato ele vai escolher entre duas opções que a gente já viu, com base para tomar sua decisão, encontre as informações. Então, o que ele está dizendo aqui? Na primeira opção, você pode escolher o artigo de opinião e na segunda opção você vai escolher a carta. O que ele diz aqui? O candidato dispõe de 1 minuto para escolher a opção que ele prefira. Se você não fizer isso, gente, o sistema escolhe por você. Mas aí você não vai dar essa mancada. Por que você não vai dar essa mancada? Porque se você treinou os dois, mas sempre tem aquele que você gosta mais, tá? E olha, além disso, gente, vamos supor que você, como eu falei a questão lá do gênero, você treinou o artigo de opinião, você gosta mais do artigo de opinião. Aí o que aconteceu? Você aqui vacilou, o sistema escolheu e foi uma carta. Além de você, né, não fazer a estrutura da carta, você vai colocar os pontos do artigo de opinião e não os pontos da carta. Então tenha muito cuidado aqui, não deixe sua prova perder por conta disso daqui, tá certo? Então escolha, porque senão o sistema escolhe para você. Olha o que ele está dizendo aqui, que ao aceder à opção que você vai realizar, o candidato pode ler as instruções completas, né? Se bem que essas instruções vocês já estão sabendo, lá vocês vão chegar sabendo, né? Se durante a realização da tarefa 2, em algum momento ele passa para 1, para revisar ou para terminar, quando ele voltar à tarefa 2, o sistema, né, vai dirigir diretamente para essa opção que ele elegeu previamente e vai estar tudo salvo e guardado direitinho, você não vai perder nada. Como eu falei, você pode ir e voltar, ele vai voltar para a opção que você tinha escolhido sem nenhum problema, tá bom? Na primeira opção, pede ao candidato que redate um artigo de opinião, que foi que a gente viu. Na segunda opção, carta a um periódico, a um jornal. A primeira seria uma atividade de expressão, né? A gente viu, a atividade de expressão é aquela que não tem interação. Lá na 1 era aquela atividade de expressão que você interagia com a pessoa que lhe mandou a carta, com a pessoa que lhe mandou a mensagem, com a pessoa que lhe mandou o e-mail. Aqui não, aqui você vai só expressar a sua opinião. Já a segunda, se você escolher a segunda, aí sim vai ser uma tarefa de interação. Por quê? Porque você vai estar falando com o diretor do jornal que você está mandando a sua carta. Mas cuidado, que em ambos casos, você vai ler um texto. Existe um texto motivador, existe um texto de entrada em ambos casos, tá certo? A tarefa de interação não tem um texto para ler. A tarefa de expressão não tem um texto para ler, só tem a tarefa de interação. Não, as duas tarefas têm sim um texto para ler, tá bom? É o que ele está falando aqui. Tanto o texto que se proporciona ao candidato, a resposta se pede que permaneça em âmbito público, educativo e profissional. A gente já viu isso aqui de acordo com o marco comum europeu, tá bom? Então vamos lá aqui ver as instruções para a primeira opção, que é a opção do artigo de opinião, tá bom? Nessa primeira opção, sempre se pede um texto de opinião, tá? Sobre um tema de caráter abstrato. E aí, quais são os pontos que você deve cumprir? E, de novo, gente, são sempre os mesmos pontos. São sempre os mesmos pontos, tá? Você vai memorizar isso daqui, você vai treinar isso daqui, para que na hora, for qualquer tema, você já sabe o que você vai escrever lá, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar o tema. Você vai apresentar a sua tese. A tese do tema que está lá pedindo, tá? Você vai expressar a sua opinião sobre isso. Você vai expressar a sua opinião a respeito. E aí você vai expressar a sua opinião em base a argumentos que apoiem essa opinião e você vai elaborar uma conclusão. Gente, igual que na 1, que era sempre os mesmos pontos, aqui também são sempre os mesmos pontos. Então não vacile não e tire seu C1 nessa prova, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí ele fala do material que proporciona ao candidato, é um texto breve de 50 a 70 palavras. Aí você vai ler esse texto, né? Aí tá aqui o exemplo. Olha só o exemplo. Apresentar o tema.
Olha aqui o exemplo, explicar sua opinião a respeito. Olha aqui, colocar fatos que apoiam, argumentos que apoiam essa opinião. Olha aqui, elaborar uma conclusão. Então você, quando estiver fazendo a sua redação, e você como candidato e você como corretor, você vai fazendo lá um checklistzinho de tudo que você está fazendo, tá? Para você encher os olhos de emoção do corretor. Na hora que o corretor estiver corrigindo lá a prova, ele vai chorar de emoção. Caramba, ele fez tudo o que eu esperava. E você vai se emocionar como candidato e como corretor de fazer tudo o que se espera que você vai fazer nessa prova, tá bom? Então, gente, vamos agora ver as características da opção número 2. Vamos lá, o que era a opção número 2, hein? A gente viu que a opção número 1 era artigo de opinião. E a opção número 2 é uma... Eu espero que você tenha respondido carta. E você respondeu carta, tá? Gente, uma carta para o diretor de um jornal. Normalmente é uma carta de reclamação, né? Você não escreve carta para elogiar, não. Você só escreve carta para criticar. Ninguém escreve mais nem carta, né? Mas aqui, por si, ele escreve carta ainda. Bom, se eu vou reclamar algo, eu vou ter que apresentar a minha queixa. E aí, não sou aquele reclamão que só reclama por reclamar e não dá solução. Aí eu vou dar uma solução para algo, tá certo? E aqui, gente, são as características da carta da segunda opção. Vamos ver aqui as características dela? Vamos lá. Opção número 2. A opção número 2, o texto deve redactar o candidato. Sempre é uma carta ao diretor. Sempre é uma carta ao diretor de um jornal. Olha só. Que queixe e expresse sua opinião sobre determinada realidade e expondo o problema. Gente, uma carta é para reclamar. Você vai se queixar e vai expor o problema. E você não é aquela pessoa que só reclama e não dá solução. Você vai propor solução e espera que mude. Então reclame bonitinho, né? Aí vamos ver aqui. O exemplo da carta, né? Você vai escrever uma carta, que é o texto lá do Cielo, que tem lá no simulado, sobre o fechamento do Café Olímpico. Né? Essa é a carta, você vai ler esse texto motivador de 50 a 70 palavras. Olha só, quais são os pontos que você vai seguir? Os motivos da sua inconformidade sobre o fechamento, que é o principal motivo que você ficou indignado e você está escrevendo essa carta para reclamar disso. Olha só, que outros problemas isso pode acontecer com o fechamento? Quais outros problemas, gente? Não é só um problema, não. E como você está indignado, você sabe que tem vários outros problemas aí. Quais são as alternativas para a solução desse problema? Quais são as alternativas dela? E quais são as respostas que você espera das autoridades? Quais são as respostas? Olha, nem selecionou aqui, gente. Nem selecionou aqui, tá? E aqui você vai cumprir os pontos da sua tarefa. E lembrando do gênero que é uma carta. E você vai cumprir as estruturas de uma carta. O seu texto de 250 a 300 palavras. E aí, olha, você como corretor e você como candidato, que é uma pessoa só, né? Você mesmo aí, você vai se emocionar escrevendo e você vai se emocionar fazendo o seu texto e corrigindo o seu texto, tá? Certo? Eu como corretor, gente, é sério, eu me emociono quando eu vejo, quando eu tô procurando aquilo e o aluno escreve justamente aquilo que eu tô procurando. Quando ele não escreve outra coisa, nada a ver daquilo que eu tô procurando, tá? Então eu como corretor, eu me emociono porque era isso que eu tava procurando, foi rápido, foi prazeroso, sabe? E agora se você ficar, vixe, peraí, ele tava falando sobre isso, depois falou sobre aquilo outro, não, segue os pontos. Gente, isso aqui é uma tabela, isso aqui é uma grade, não fuja da grade. Se você não fugir da grade, sua nota vai lá em cima, tá? Então vamos lá, o que se espera da resposta do candidato? Resposta do candidato. O texto que se deve escrever o candidato será segundo a opinião que ele eleja, né? Ou o artigo de opinião ou uma carta. No texto, o candidato deverá expor suas ideias, argumentos, opiniões e valorações. Vamos lá. O número de palavras recomendadas, a gente viu que é 250 a 300. Mas o mais importante na hora de avaliar, na hora de dar a nota, é saber se você cumpriu esses pontos aqui, se você escolheu a opção número 2, ou se você escolheu esses pontos aqui, né? Se você escolheu a opção 1 e você cumpriu esses pontos aqui, tá? Que é o cumprimento da tarefa. Gente, o cumprimento da tarefa é o que mais pesa, E aí, sobre essa questão do peso, é o que a gente vai ver no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou bastante longo, que é justamente o sistema de examinação da prova. O sistema, como vai ser a sua prova, como a sua prova vai ser avaliada.
qual é o peso de cada coisa para a sua prova. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você dê like, que você faça suas perguntas aí, que eu vou estar aqui, ó, prontinho para responder todas as suas perguntas. Então, gente, ó, características da prova de expressão e interação do Ciel na redação, a gente já tá sabendo. Agora a gente vai ver, a gente vai analisar as bandas, igual aquelas competências que a gente viu lá do Enem, tá bom? Então, gente, é isso. Dê like aí, compartilha para aquela pessoa que vai fazer a prova e muito obrigado. Até o próximo. Nos vemos. Adiós.